Hoje nós vamos falar sobre autoestima, um tema que é tão falado no meio das mulheres. Como é difícil a gente trabalhar nossa autoestima, como é difícil a gente ter a autoestima alta. Nós temos uma baixa autoestima e todo mundo passa por isso, todo mundo. Então, o que é autoestima? A autoestima é quando você se sente bem consigo mesma, quando você se valoriza, quando você consegue entender o teu potencial, quando você acredita em você, quando você aceita o seu processo de desenvolvimento. Então são várias coisas que eu quero falar a vocês, mulheres queridas, a respeito da baixa autoestima, na verdade, que é o que tanto nos incomoda. A baixa autoestima está intimamente ligada à dificuldade de autoaceitação, amor próprio, falta de autoconhecimento e como é importante você se autoconhecer. O indivíduo ele não se sente capaz de alcançar os seus próprios objetivos, acha que os outros são capazes e ele não. Em consequência disso, o que acontece? Acaba perdendo inúmeras oportunidades de crescimento na vida, prejudicando o seu próprio desenvolvimento. Então, a autoestima precisa ser trabalhada para que você conquiste os seus objetivos na vida. E isso é um assunto muito falado. Muito falado. Então, eu vou falar para vocês algumas questões que estão vinculadas à baixa autoestima. Vamos dizer que seriam sintomas. Então, alguns sintomas ligados para você ter uma percepção se de fato a sua autoestima está comprometida. Hábito de sempre encontrar culpados para os seus problemas ou erros, dificuldade de aceitar as próprias limitações, timidez em excesso, medo de rejeição, busca constante o tempo todo por elogios e reconhecimento externo, falta de confiança em você mesma, tendência à procrastinação e preguiça, competitividade em excesso, falta de habilidade para lidar com as críticas, sensação de incapacidade, necessidade de inferiorizar as pessoas, perfeccionismo exagerado, dificuldade para reconhecer as próprias vitórias e conquistas. Esses são alguns pontos que pode ter um grande indicativo que você esteja com a sua autoestima baixa. Então é preciso ter esse olhar, é preciso olhar para esses pontos que eu falei. A pessoa que tem a sua autoestima baixa, ela tem sempre a dificuldade de se enxergar o seu potencial e avaliar o outro, enxergar no outro, mas como ela não consegue aceitar isso, geralmente esse olhar no potencial do outro gera crítica, porque um dos indicadores que nós temos uma autoestima potencializada, uma autoestima boa, é quando nós conseguimos olhar a qualidade do outro, tá? Fica a dica para você. Como que eu faço para ter mais autoestima? Então, o primeiro ponto, eu preciso desenvolver o autoconhecimento. Se conhecendo, você vai fortalecer a sua autoestima. Então, você vai fortalecer a sua autoestima com esse autoconhecimento. Por quê? Porque você consegue enxergar e voltar à sua essência. Então, quando eu me conheço, eu volto à essência. Existe uma coisinha que se chama personalidade, que nós não vamos falar hoje, mas podemos falar numa outra ocasião. Inclusive, eu costumo traçar perfil de personalidade. A personalidade, ela é algo que se constitui. Não é a nossa essência, é a persona, é a máscara que a gente cria de forma inconsciente para se sentir aceito e amado no mundo. Então, quando você trabalha em cima do seu autoconhecimento, você está voltando para dentro de você, você vai voltar para a sua essência. Então, a primeira coisa, eu preciso trabalhar em cima do autoconhecimento, procurar a liberdade daquela criança que um dia se expressou de uma forma solta, livre. Você pode ser o que você é, você pode expressar quem você é. E isso, quando você consegue fazer isso, é porque você já está melhorando e muito a sua autoestima. Quem investe no autoconhecimento adquire a habilidade de lidar com as suas características negativas e está sempre tentando melhorar. Então, quando eu estou melhorando a minha autoestima, outro sinalizador aí, outro indicativo. Se eu estou melhorando a minha autoestima, eu consigo conviver com as críticas, eu consigo olhar as críticas de uma forma positiva. Dessa forma, a pessoa é capaz de evitar o desgaste gerado pela dificuldade de aceitação, pois ela canaliza sua energia
em prol do seu aprimoramento pessoal. Então é muito importante, né, que você aprenda a lidar com a sua humanidade e aprenda a olhar, a ter o autoconhecimento a respeito de você mesma, que é o autoconhecimento. Pare de se comparar. Entenda que cada pessoa possui sua própria história, sua vida, suas características próprias. Você veio de uma família única, você não veio de várias famílias, você veio de uma. Você tem sim, né, os seus antecedentes, mas você veio de uma família. Você não veio da família da vizinha, da colega, da amiga de trabalho, não. Você veio da sua família. Então você tem características próprias. Por quê? Cada indivíduo foi construído com valores, com princípios peculiares a cada história familiar. Não tem como eu pegar a família do outro, a história do outro e querer se encaixar com a minha. Cada um tem uma história própria. Então, evite ficar se comparando com os outros e pense que cada um tem o seu momento para realizar, desenvolver e conquistar os seus próprios objetivos. O momento do outro não é o seu momento, cada um tem o seu momento, tem a sua história de vida, como eu já te disse. Outra coisa para a gente buscar melhorar a nossa autoestima: não se cobre tanto, evitar se criticar em excesso e se condenar o tempo todo pelas suas falhas e dificuldades. Nós estamos em constante desenvolvimento, não existe a menor possibilidade de você interromper o processo. Não adianta você querer pular. Eu falo isso no meu livro, eu estou reescrevendo o livro O Valor de uma Mulher, não vou entrar nesse assunto agora, mas é só para você saber, eu falo muito isso, pular processos. Não adianta, eu vou ter que voltar naquele processo. Não tem como eu subir numa bicicleta e querer andar se eu não pratiquei, se eu não estudei sobre ela, se eu não coloquei o pé no pedal, eu vou cair o tempo todo. Então nós não temos como interromper processos, eu tenho que passar de processo a processo para elevar a minha autoestima. Então não se cobre tanto. Você é humana e lidar com a própria humanidade é algo muito virtuoso. Errar é importante, faz parte do processo do desenvolvimento de todo ser humano. É errando que se aprende. Então reflita sobre os seus erros de maneira saudável e procure alternativas para agir diferente da próxima vez. É normal errar, todo mundo erra, sem deixar com que os erros, os equívocos abalem a sua autoestima. Então, errei, não gostaria de ter errado. Ninguém erra querendo errar. A gente erra de forma involuntária. Não é algo maquiavélico, eu sempre uso esse termo. É algo inconsciente, ou eu estou tentando acertar, é por isso que eu erro. Outra coisa muito importante, relembre as suas conquistas. Isso faz a tua autoestima se elevar. Quando você relembra, quando você traz a sua memória, existe um versículo na Bíblia, Lamentações 3:21, que fala assim, ó: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então você traga de volta tudo aquilo que você fez de positivo, as suas conquistas, as pessoas que você ajudou. Isso ajuda a melhorar muito a sua autoestima. Tudo tá ligado à memória de valores que eu construí na vida. Quando a pessoa está focada em seus aspectos negativos, a insegurança certamente fará parte da sua rotina, dos seus relacionamentos. Então você sempre vai ter uma imagem negativa quando você for tentar falar com alguém, conversar, conhecer. Você sempre vai olhar, nossa, essa pessoa não vai gostar de mim, nossa, acho que eu não vou ser legal com essa pessoa. Não, olha o que você é de forma positiva. Reconstrua essas memórias que existem, que são muito boas para você melhorar a sua autoestima. Sempre valorize as suas qualidades, as suas realizações, os seus acertos. Lembre-se de tudo que já conquistou e orgulhe-se da sua trajetória. É fundamental para melhorar a sua autoestima. Outro tópico e o último, repense as suas crenças. Repense. Por quê? Porque essas crenças, você já deve ter ouvido usar esse termo, ou alguém falando a respeito disso, das crenças limitantes. Essas crenças interrompem todo o processo de desenvolvimento na sua vida e bloqueiam a sua autoestima. Por quê? Todo pensamento, quando ele é constante, ele vira uma verdade nessa linha que a gente não domina do pré-consciente. Ele vira uma verdade. Então essas crenças, elas são nada mais do que algo que a gente atrai, tá? Toda crença eu atraio. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então eu preciso praticar e trabalhar pensamentos naquilo que é positivo. Quando é negativo, vira uma crença
que se opõe a uma verdade. Então eu atraio aquilo que eu creio. Por isso que a fé atrai a algo. Então perceber quais dessas crenças limitantes o impedem de avançar, vencer a insegurança e a sensação de incapacidade. Isso tudo são exercícios para você melhorar a sua autoestima. Tudo bem? Então vamos lá, mulheres amadas, vamos pensar naquilo que é bom a seu respeito, porque o próprio Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Diz assim a palavra: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar fim àquilo que desejais. Jeremias 29, 11 a 13, se eu não me engano. Então medite nisso. A respeito do que Deus pensa de você, é o que você precisa passar a pensar de você mesma. Beijo no coração. Não me apresentei no início, vou me apresentar agora. Meu nome é Regiane Aguiar, sou terapeuta, pastora da Clínica Renovação da Mente. No final desse vídeo você vai encontrar o contato. Se você quiser fazer uma consulta comigo como uma experiência, vai ser uma bênção para a sua vida. Beijo no coração e até o próximo.